Oi, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje nós vamos falar e refletir sobre um assunto muito importante e muito sério. O porquê que é tão difícil para travestis e transexuais e homens trans conseguirem ser inseridos dentro do mercado de trabalho. E porque mais de 90% da população trans, de travestis e transexuais, acabam entrando no mercado da prostituição. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane Beleboni e você está no canal Transformação. Pelo poder do prisma Bem, eu acho que não é novidade para ninguém aqui que a comunidade LGBT sofre em inúmeros países. Muitos desses países são devido à falta de acesso à informação e de educação e, claro, devido à religião. São no total em torno de 70 países, dos quais você pode ser decapitado, você pode ser morto, você pode ser processado pelo Estado até uma pena mais ou menos de 12 anos e, enfim, inúmeras situações bem complicadas que depois eu posso também fazer um vídeo em relação a esses países, ok? Mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a comunidade LGBT no Brasil. O porquê as pessoas têm tanto ódio ou têm tanto preconceito em relação à população, principalmente trans. Eu gostaria de separar as causas, né, do porquê que acontece esse preconceito e essa falta de informação por tópicos. E eu gostaria de começar pela a escola. Eu vou contar um pouquinho aqui da minha história de quando eu era criança, ok? Antes mesmo de ir para a escola, eu sempre soube que me chamava mais atenção a figura masculina do que a feminina, mas até então eu não sabia o que era ser gay, eu não sabia que aquilo dali ia me trazer qualquer tipo de problema, eu não sabia que, enfim, poderia vir me trazer qualquer tipo de dano, ou que isso era uma coisa diferente. Até então, porque a gente é criança, a gente não tem desejos ali, a gente é inocente ali, né? Então a gente não tem muito esse discernimento. Até eu ir para escola. Foi onde começou muitas coisas. Na verdade, as coisas começaram a surgir, né? O preconceito começou a surgir a partir de ali. Inicialmente, começaram as piadas, as piadinhas de viadinho, de isso, aquilo, outro. E até então aquilo não me incomodava. Até então, até mesmo porque várias pessoas da minha sala tinham apelido, né, gente? A outra que era um pouquinho mais gordinha tinha um apelido, o outro que usava um óculos tinha um apelido. Então todo mundo praticamente tinha ali um apelido que seria, digamos, fora do padrão, né? A não ser as meninas que eram bonitas, os meninos ali, né? Mas a gente sofre sempre de bullying na escola, que hoje é chamado de bullying, né? Mas até então aquilo não me incomodava muito porque eu sabia que aquilo não era só comigo, aquilo era com todo mundo. Só que depois de um tempo já não começou a ser só mais piadas. Eu começava a chegar dentro da sala de aula e eu encontrava meu nome escrito com palavras horríveis. E quando não era no quadro, era na minha mesa onde eu sentava para estudar, né? Tava ali um desenho sexual, do qual eu nem entendia direito, até mesmo porque eu nunca tinha feito, né? Falando ali que eu dava isso, fazia aquilo outro. E aquilo foi me deixando bastante triste. Mas eu ficava de boas, assim, né? Tentava respirar, conversava com as minhas amigas, elas falavam, deixa pra lá. E eu me lembro que eu sempre tive esse lado artístico, né, desde criança, e eu sempre desenhava muito bem desde criança. E eu me lembro que às vezes tinha que fazer trabalhos, né,
de escola, e essas pessoas que me xingavam, brincavam comigo, na verdade, né, tipo, faziam essas brincadeirinhas que eu já desconfiava, eu sempre fazia desenho para elas e tal, tipo, na esperança que eles parassem de me incomodar e me deixassem em paz. Mas simplesmente era em vão. Eles continuavam fazendo as mesmas coisas, jogando borracha, jogando régua, pedaços de papel, e às vezes até me machucava, até mesmo porque eles vinham, davam um tapa forte, falando, ai, vai ser macho, aprende a ser macho, isso, aquilo, outro. E aí começaram a vir as agressões, na verdade, físicas, né? De piadas para desenhos, desenhos, bullying, bullying, agressão verbal e agressão física. E aí eu me lembro que eles começaram a se juntar com meninos de outra classe, né? Para simplesmente fazer fila para me bater. E eu me lembro, não só eu, né, na época, era eu e mais os outros que eles achavam que eram gays, que estavam ali, no caso, né, estudavam comigo, ou até mesmo na escola, na verdade, né? E aí eles faziam fila para tentar pegar essas pessoas. Eu me lembro que a gente se escondia no andar de cima na época, a gente se escondia em vários lugares para que eles fossem, se cansassem, mas eles não cansavam, eles ficavam na porta da escola até a última pessoa sair. Várias vezes eu me cortei em arame farpado, eu e esses meus amigos, ou pessoas que eu nem conhecia, né, que eles queriam bater também, simplesmente pelo fato de ser gay, ou de eles achar que fosse gay, né? E assim, me lembro que uma vez eles foram fazendo uma brincadeira de me machucar, né? Quem me machucava mais. E tinha uma pontuação. Se você desse um chute na minha cabeça, era uma pontuação. Se você desse um chute no meu pescoço, era uma. No meu peito, era outra. E assim por diante. E eu me lembro que eu fui apanhando da porta da escola até a minha casa, praticamente. Porque era mais ou menos umas 20 quadras, né? 20 quarteirões, né? Da minha escola, onde eu morava. E a minha amiga falava assim, faz alguma coisa. Eu falava, gente, o que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer? Não posso com 4, 5 pessoas me batendo, é muito complicado, não tem como reagir. Se eu reagir, eu apanho mais. E aquilo era muito complicado. E mesmo também uma vez que eu, para fugir deles, isso eu tinha 12, 13 anos, e eu me lembro que para fugir deles eu pulei a cerca, me escondi, só que eles conseguiram me achar. Eles ficaram com mais raiva ainda porque eu fugi, e um deles pegou um pedaço de pau e quebrou na minha cabeça praticamente. E aí eu cheguei em casa ensanguentada, né? E fui correndo pro banheiro, chorando, em pânico, querendo limpar o sangue sem que a minha mãe visse. E, enfim, tentando normalizar a situação para que a minha mãe e minha família não soubessem o que estava acontecendo comigo na escola, porque eu tinha medo da minha família não entender e talvez repetir as mesmas coisas que estavam acontecendo, porque eu era uma criança, eu não tinha noção do que era certo, do que era errado, né? As pessoas me tratavam tão mal gratuitamente. Por que a minha família talvez não poderia fazer isso, ou talvez não me amar mais, ou ser rejeitada pela minha família, entendeu? Eu sempre tive esse medo. Esse medo sempre foi muito presente de rejeição, justamente porque eu já era rejeitada na escola. Então eu escondi, né? Só que ficou um, como é que eu vou explicar? Tipo um galo, né? Que a gente fala no Brasil, assim, tipo um, uma coisa assim bem complicada ali, que não tinha como não ver, né? Que tinha sido agredida ali. E aí, simplesmente, eu fui cortar o cabelo semanas depois e a minha cabeleireira comentou com a minha mãe o que, que aconteceu com ele, né? E a minha mãe veio perguntar pra mim, o que, que aconteceu com você? Deixa eu ver aqui. Ela sentiu e viu que realmente estava machucado ali, né? E isso, na verdade, eu tenho até hoje. E aí ela falou, o que, que é isso? O que, que aconteceu com você? E aí eu me lembro, com medo de ela fazer a mesma coisa comigo, da rejeição, né, que eu poderia ter da minha família também, que eu já estava sofrendo, eu poderia sofrer na minha família. Então eu falei, eu caí na árvore. E eu me lembro que algumas semanas também um amigo meu tinha caído e batido a cabeça na árvore, uma árvore que a gente brincava, na frente de casa. E foi o que veio na minha cabeça.
Então, assim, você vê que é muita coisa, né? O psicológico da gente acaba mexendo demais com a cabeça de uma criança de 12, 13 anos. Às vezes mais cedo, às vezes mais na adolescência. Então, isso mexe demais com o psicológico da gente, sabe? E é muito, muito complicado. Não é fácil, gente. Não é fácil mesmo. Bem, essa foi um pouquinho da minha história. E deixando bem claro aqui que muitos LGBTs passam exatamente pela mesma coisa. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Agora você imagina uma transexual ou uma travesti na escola. Agora você consegue entender o porquê que a maioria acaba não terminando seus estudos, não querendo ir para a escola, acaba tendo evasão escolar, justamente para não ser agredida fisicamente, psicologicamente ou moralmente. E então essas pessoas vão buscar ajuda ou acolhimento aonde? No próximo tópico, que é família. Sim, na família. Onde mais que nós iremos procurar? E aí onde está o problema? Porque a própria família também, por já ter vivido numa escola onde não tem acolhimento para essas pessoas, não tem informação, entende? Acaba não entendendo o que é. E acaba, na maioria das vezes, expulsando essas pessoas para fora de casa ou fazendo um inferno dessas pessoas, porque a maioria das famílias acham que isso é uma doença, ou que não é coisa de Deus, que a gente escolhe isso. Então faz a vida de um LGBT dentro de casa um inferno, para que a pessoa vá para fora de casa. Se não é expulsa, elas fazem que você vá embora da casa. Então essas pessoas acabam, na maioria das vezes, indo para casa de amigos. Eu me lembro que eu mesmo ficava na casa de um amigo, de outro, né? Só que chegou uma hora que eu tive que escolher. Eu falei, gente, só um pouquinho, eu não posso mais viver assim. Como eu vou viver, né? E aí o que te resta, o que sobra para você é a rua. Você vira ou um morador de rua, ou você rouba, ou você simplesmente vai para prostituição. Eu sei que muitas pessoas vão dizer que, mas você podia fazer isso, podia fazer aquilo. Gente, como é que eu vou poder ter algum trabalho sem terminar os meus estudos? Sem estar qualificada para poder, enfim, trabalhar em qualquer área. Até mesmo porque eu apanhava na escola, eu não terminei meus estudos, eu não tenho uma casa, não tenho não tenho. Como é que eu vou tomar um banho? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou viver? E sem tirar essa relação em relação ao psicológico. Você imagina como está a cabeça de uma pessoa que foi expulsa de casa por uma pessoa do seu próprio sangue, entende? Pela sua própria família, né? E não basta ser agredido na escola, às vezes é agredido dentro da própria família. Então, isso é muito complicado, gente. Isso não é brincadeira. Entende? Então, às vezes as próprias pessoas dentro da própria família ficam falando que você é uma vergonha, que isso é do demônio, ou que isso, aquilo, outro, ou que tem que internar você, ou que você está doente. Você sabe como isso mata a gente pouco a pouco? Por isso que o número de suicídio entre travestis e transexuais e LGBTs é 1 bilhão de vezes maior entre uma pessoa heterossexual. Porque essas pessoas passam um martírio, essas pessoas são crucificadas desde a escola. Vocês entendem o que eu quero dizer agora? Então é muito complicado, gente. Não é fácil. Sem qualquer tipo de formação, de qualificação, de estudo, sem qualquer tipo de apoio na família, o resultado não poderia ser nem mais nem menos de que 82% da população trans entre os 14 e os 18 anos acabam não indo mais às escolas. 90% da população trans se encontra na prostituição. O país que mais mata travestis e transexuais é o Brasil. A idade média de uma travesti no Brasil é de até 35 anos.
Se depois de passar por todos esses obstáculos, mesmo assim você conseguir terminar os seus estudos, você se formar, fazer faculdade, até mesmo fazer mestrados em alguns casos, que tem travestis que conseguem fazer isso, que é 1% praticamente, com apoio da família, com outras coisas, que é o que é mais difícil. Mesmo assim, você conseguiu então, legal, terminar os seus estudos. O que você faz? Você vai em busca de trabalho. E aí, digamos que começa alguns problemas. Esse tópico eu gostaria de chamar de nome social, né? Eu gostaria tipo de dividir em 3 vertentes aí, ok? Porque você pode ser o melhor para preencher a vaga. Só que se eles perceberem que você é travesti, se você não aparentar ter nascido mulher, o seu currículo vai para o lixo. Se eles não perceberem que você é travesti, na hora de você assinar o cadastro ou até mesmo um contrato ou alguma coisa assim, e eles perceberem que você é travesti, na hora você também é descartada. Eles simplesmente falam que você não faz parte do perfil ou falam entraremos em contato e simplesmente você fica esperando anos-luz porque nunca mais vão te ligar. Ou quando finalmente uma empresa consegue ter um pouco de noção de querer, né, dar oportunidade para uma travesti, uma transexual ou um homem trans, o que acontece é que quando essa travesti, essa transexual ou esse homem trans entra dentro da empresa, as pessoas da empresa acabam fazendo inúmeras coisas que fazem essas pessoas quererem sair do trabalho. Muitas das pessoas ficam fazendo fofoca, ficam fazendo aquelas coisinhas que eu falei lá no comecinho do vídeo, entende? Mais sutis, é uma transfobia sutil, as pessoas não te cumprimentam, as pessoas não permitem que você utilize o banheiro feminino ou masculino, né, para homem trans, e aquilo começa a te trazer muita coisa ruim, você acaba vendo que você não é bem aceito ali naquele local, e infelizmente você acaba pedindo demissão. Eu gostaria de mostrar para vocês um trechinho de um depoimento de homem trans em busca de trabalho. Dê uma olhada. A pessoa que estava me entrevistando disse que as pessoas iam se sentir constrangidas de usar o mesmo banheiro que um banheiro masculino. Se eu usasse o banheiro masculino, as pessoas... como que as pessoas vão lidar com você lá dentro? Então... E também eu passei... eu tenho uma vaga para você, mas eu tenho uma vaga num lugar, tipo, escondido, que você não vai ter muito contato com as pessoas e tal. É difícil para mim lidar de novo com uma coisa que vai me fazer sofrer, né? Toda vez que eu tiver que passar por uma entrevista, às vezes não é uma só, você é descartado em várias, e daí você não consegue se preparar para isso, né? Bem, pessoal, o vídeo já está chegando no final e eu não poderia também deixar aqui em destaque que nós também, travestis e transexuais, homens trans, sofremos dentro do próprio meio LGBT. Sim, eu sofro disso. Existem inúmeras travestis, inúmeros gays, e até mesmo tais lovers, né, para quem não sabe, que são homens que gostam e amam travestis, que às vezes fazem comentários em fóruns ou até mesmo em redes sociais, dizendo que eu não posso ser modelo, que eu não posso ser uma artista, que eu não posso ser uma atriz, simplesmente pelo fato de eu trabalhar com prostituição, por a vida ter me empurrado para isso. Então as pessoas debocham muito nesse meio, ficam criticando, debochando, né? E assim, eu nunca me limitei só à prostituição. Quem me conhece de verdade sabe que antes mesmo disso tudo acontecer na minha vida, eu sempre participei de coisas artísticas. Eu fazia cover do Júnior, da Sandy Júnior, né, para quem não sabe. Eu participei da Mega Models, né, eu fiz curso de interpretação ali, de modelo. Na minha cidade também eu desfilei ali e tal. Sempre tive essa finalidade artística. Sempre fiz inúmeros shows. Fui go-go dancer em São Paulo.
fiz vários shows, como vocês bem já sabem aqui. Fiz comercial das Olimpíadas 2016, né, em um horário nobre, sabe? Participei de curta-metragem, participei de inúmeras coisas, fiz desfiles, fiz revistas, sabe? Participei em alguns programas de televisão, dos quais eu era ali uma das principais, né? Então, assim, por que que eu não posso, né, me intitular modelo? Por que que eu não posso me intitular atriz? Qual que é o problema nisso, sabe? E é isso que mais me machuca, sabe? Que são pessoas que já passaram, né, ou passam, né, por esse martírio que é ser transexual no Brasil, essa dificuldade de conseguir um emprego, de tipo assim, ó, de dificuldade de conseguir fazer algo fora da prostituição. E quando as pessoas conseguem fazer, em vez de elas tentar ver disso de uma forma positiva para que outras travestis, né, mais para frente consigam também fazer desfiles como eu já fiz, fazer revista, fazer campanha, né, em horário nobre, essas pessoas simplesmente ficam te mandando energia negativa, fazendo fofoca e tipo debochando dos trabalhos, dos quais é tão difícil você conseguir. É muito difícil, eu recebi muito não minha vida inteira. Eu me lembro que uma conhecida amiga minha, a Bárbara Aires, ela falou que a travesti, depois que ela realmente se assume travesti, ela assina como é que fala? A certidão de óbito, né? E realmente, de fato, é isso. Parece que a gente morre para nossa família, a gente morre para a educação, a gente morre para a informação, a gente morre para o mundo, sabe? As pessoas te tratam de uma forma totalmente como se você não tivesse mais vista, como se você não fosse um ser humano, como se você não fosse gente. Então, gente, por favor, mais amor, por favor, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração do vídeo. Comentem aqui embaixo quem gostou, quem não gostou, me deem algumas ideias. Me sigam no Instagram e um beijo no coração de vocês e tchau, tchau!